3 garotas de Detroit que realizaram o sonho de chegar ao sucesso, ao estrelato, ganhar muito dinheiro e ser reconhecida no mercado fonográfico. Eu tô falando de Florence Ballard, Diana Ross e Mary Wilson, The Supremes. É sobre elas que a gente vai falar hoje aqui no Me Apresenta. Roda a vinheta. Olá, bem-vindos ao Me Apresenta. Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Bia e se você gosta de conteúdo musical sobre rhythm and blues, jazz, soul, black music, você está no lugar certo. Antes de mais nada, vou pedir para que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ajude a gente a alavancar o canal, ao YouTube distribuir os nossos vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas façam parte da nossa comunidade. E ajuda também para que eu consiga produzir mais conteúdos aí para vocês. Chega de enrolação, bora pro vídeo. The Supremes foi um grupo vocal negro composto por mulheres que fez muito sucesso ali na década de 60. Elas emplacaram 20 sucessos no Hot 100 da Billboard entre 64 e 69. E elas tinham as letras delas ali, a maioria das letras eram compostas por um time de compositores dentro da Motown. Eram o Holland, Dozier, Holland. Eles meio que determinavam o estilo das músicas da Motown. Então a Motown, ela tinha um estilo próprio e elas, a partir daí das letras, elas fizeram muito sucesso. Mas a história dos Supremes começou mesmo com a Florence Ballard, uma das integrantes e fundadoras do grupo. A Florence nasceu no dia 30 de junho de 1943 em Detroit. A Florence, a infância dela foi uma infância bem pobre, humilde. Os pais, eles trabalhavam muito e o pai dela, ele era um músico amador, o Jesse Ballard. Ele era um músico amador, então assim, ele saía com a guitarra dele pela casa, cantando, tocando a guitarra, e foi aí que a Florence teve os primeiros contatos com a música. Ela também cantava junto com o pai, ela ia cantando e o pai ia acompanhando ela. E aos 15 anos eles estabeleceram residência em Detroit, num conjunto habitacional chamado Brewster Douglas. E ali foi quando ela começou a ter esse contato com a música, ela ia para a escola e ela conheceu uma garota nos shows de talentos da escola, uma garota chamada Mary Wilson. A Mary Wilson, ela nasceu no dia 6 de março de 1944. Ela nasceu no Mississippi, mas ela foi criada, ela cresceu em Detroit. E as duas, elas se conheceram em 1958 e rapidamente elas se tornaram amigas. E a Florence, ela sempre teve o desejo de ser cantora, né? Pelo contato que ela teve com a música, com o pai, ela sempre quis ser cantora. A Mary Wilson também. Então elas se juntaram para conversar a respeito disso. Elas sempre estavam ali cantando, né? E a Florence recebeu um convite de fazer um teste para uma banda, para um grupo. E ela foi aceita, e aí logo ela chamou a Mary Wilson. E a Mary Wilson chamou uma vizinha dela que se chamava Diana Ross. Diana Ross chamou Beth McGlow, e aí as 4 foram pro grupo. O grupo se chamava The Primates. E eles começaram a fazer ali apresentações em escola, apresentações na casa das pessoas, pequenas apresentações assim. E a Diana Ross, ela conhecia um vizinho dela, ela tinha um vizinho que é um amigo, um grande amigo, e um ex-namoradinho dela, que se chamava Smokey Robinson. E aí o Smokey Robinson, ele tinha contatos lá dentro da Motown. Ele conhecia já o Berry Gordy, ele conhecia algumas pessoas lá dentro. E a Diana Ross perguntou para ele se dava para arrumar uma audição para elas lá.
e ele realmente conseguiu. Mas ele fez, elas foram lá, elas fizeram a apresentação. O Berry Gordy, na hora que elas fizeram essa apresentação, ele não estava lá, ele estava num compromisso e de repente ele chegou para uma reunião dentro da Motown. E aí ele viu essa apresentação delas e gostou muito. Mas ele falou que elas precisavam terminar o ensino médio para depois ele pensar num contrato para elas. E realmente ela fez o que elas fizeram. A única que não quis, que não pensou em se formar, foi a Florence Ballard. As meninas se formaram, mas ela largou a escola, ela continuou com a música. A Florence, ela saiu da escola, deixou a escola, mas ela não deixou o grupo. Ela continuou no grupo e elas assinaram um contrato com uma gravadora chamada Lupine Records. Elas tiveram 2 singles por essa gravadora, mas não teve muito sucesso e elas ainda assim continuaram tentando um contrato com a Motown. E elas se disponibilizaram a fazer meio que fosse necessário para que elas pudessem conseguir esse contrato. Mas assim, não o que é necessário com limites, né? Mas elas ficavam disponíveis para a gravadora, para trabalhos mesmo, para adição de palmas, porque hoje em dia é tudo muito digitalizado, mas na época não, na época era adição de palmas, era vocais que elas tinham que fazer, elas ficavam disponíveis ali para fazer o meio que fosse necessário para elas não serem esquecidas, para elas sempre estarem ali na vista do Berry Gordy, ele ver que elas estavam se esforçando, que elas realmente queriam fazer parte do contrato, fazer parte do catálogo da Motown. Mas, pelo que eu li, nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que o Berry Gordy, ele teve uma atenção maior para a Diana Ross. A Diana Ross, ela era diferente das meninas, ela tinha uma formação acadêmica diferente, ela era mais classuda, vamos dizer assim, né? Ela era diferente das meninas, ela tinha uma formação superior, ela estudou cosmetologia. A intenção dela, na verdade, era ser designer de moda. Então ela estudou para isso, ela fez 4 anos de faculdade, ela alternava a escola dela com os cursos de cosmetologia. Ela trabalhou na Hudson Detroit Department, que era uma loja de departamentos ali de Detroit. E ela foi a primeira afro-americana com permissão de sair da cozinha, porque ela tinha esse comportamento dela, todo fashion, elegante, ela era educada, ela tinha etiqueta, e ela fazia o cabelo dos vizinhos ali, né, na redondeza, para ela poder ganhar um dinheiro, para poder bancar os estudos dela, bancar a instrução dela, bancar toda a formação dela, né? E em 1961, a Beth McGlow foi substituída pela Barbara Martin. E na sequência, a Motown contratou as meninas para poder fazer parte do catálogo de músicos. Mas o Berry Gordy, ele deu uma condição, pediu para que elas mudassem o nome, né? Deu uma lista para elas escolherem o nome mais adequado. E a Florence Ballard escolheu The Supremes. Ela diz que ela escolheu esse nome porque era o único que não terminava em "et", né? E ela não queria esse título, né? Esse estereótipo. Todas eram assim, todos os grupos femininos terminavam em "et", né? Por exemplo, The Marvelettes. Então ela não queria, então ela escolheu The Supremes. As meninas não concordaram, assim, logo de primeira, não concordaram, mas aceitaram. E a Diana Ross, ela fez todo um estilo para as meninas. Então ela fazia o cabelo delas, ela fazia a maquiagem, ela começou a mudar o estilo de roupa, né? Ela começou a pesquisar na revista Vogue, por exemplo, que estava sendo usado na época, o que era moda, e fez um estilo para as meninas, recriou um estilo. E além de tudo isso, ela ainda deu aulas de moda para as meninas, deu aula de etiqueta para elas. Então,
tinha um programa de artistas em desenvolvimento. Eu acho que é mais ou menos como se fosse, não sei, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu acho que pelo que eu li, é meio que semelhante ao Jovem Aprendiz hoje em dia, sabe? Então, eles iam lá, elas trabalhavam para Motown também, né? E elas não tinham ainda um cachê, porque elas não faziam ainda sucesso, elas não tinham hits. Então, elas eram contratadas da Motown, mas elas ainda trabalhavam para a Motown, para poder compensar, vamos dizer assim, né? O contrato delas. Então, quando elas entraram nesse programa de artista em desenvolvimento, elas já estavam praticamente prontas. E elas meio que elas ficaram diferentes das outras artistas da Motown, que eram de grupos femininos. Elas ficaram bem diferentes, assim, elas ficaram realmente com estilo próprio, elas ficaram prontas para poder ter a própria identidade. Elas tinham uma identidade delas já. Em 1962, a Barbara Martin saiu do Supremes, mas elas continuaram como um trio. E em 63, o Berry Gordy colocou a Diana Ross como vocalista principal do grupo, dizendo que a voz dela dava uma identidade única para o grupo. E aí elas tiveram um sucesso, que foi Where Did Our Love Go? Deep inside me. Que foi o hit número 1 delas, e esse hit, essa canção, fez com que elas conseguissem um sucesso sem precedentes, entre 64 e 67 ali. E elas tiveram 10 hits número 1, e esses 10 hits também entraram no top 40 do Reino Unido. O sucesso delas meio que causou uma inveja entre os outros artistas ali da Motown, dizendo que elas estavam fazendo sucesso, os outros artistas diziam que elas estavam fazendo sucesso por conta do favoritismo que o Berry Gordy tinha com a Diana Ross. E ele dizia que não, que isso não tinha nada, não tinha conexão nenhuma. E ela era uma artista que não se importava de passar o tempo na gravadora, de aprender coisas novas, de ficar a mais sem reclamar, porque os outros artistas, eles reclamavam e se sentiam inferiores. E ela não se sentia inferior. Ela continuava lá, ela ia, ela participava, ela aprendia, ela estava sempre ali disposta a fazer coisas novas, a criar dentro da gravadora. A Florence Ballard, ela em particular, ela se sentiu um pouco rejeitada com isso. Ela não concordava com o rumo que estava tomando a liderança do grupo. Então ela começou a faltar nos ensaios, ela começou a faltar nas apresentações, ela ia embriagada para as apresentações no palco, ela começou a ganhar peso, eles tiveram que gastar muito dinheiro para poder refazer o guarda-roupa dela. Teve até uma situação em que supostamente ela agrediu fisicamente a Diana Ross numa apresentação do The Sound of Music. Eles estavam gravando esse musical e ela agrediu a Diana Ross. No Ed Sullivan Show também. E uma apresentação em Las Vegas, ela, com umas brincadeiras ali no palco, ela abriu o terninho dela e mostrou a barriga dela, porque ela estava acima do peso. E nessas situações, sempre que ela faltava, sempre que ela se atrasava, ela era substituída pela Cindy Birdsong, que era do Patti LaBelle and Bluebells. E aí depois desse episódio em Las Vegas, o Berry Gordy cogitou sim a possibilidade de fazer a substituição definitiva da Florence. E isso foi em 67. Então ela realmente foi substituída definitivamente pela Cindy Birdsong. O que foi veiculado na mídia foi que ela tinha sido afastada temporariamente por um desgaste. Aí foi feito um acordo com o advogado da Motown e ela recebeu aproximadamente $140 mil em um pagamento único. Mas, como parte do acordo, ela não poderia veicular no trabalho solo dela que ela tinha sido um ex-membro
do The Supremes. A Florence, ela assinou com a ABC Records em 1968. Ela colocou o namorado, o atual marido dela, o Thomas Chapman, como sendo o empresário dela. Lembrando que o Thomas Chapman casou com ela uma semana depois dela ter feito o contrato, feito o acordo com a Motown, que ela pegou os 140 mil dólares. Aí ele casou com ela. Mas ele não tinha experiência nenhuma de administrativa, financeira. A vida dela só foi degringolando, porque ela fez 2 canções para a ABC Records que não tiveram sucesso. Ela gastou todo o dinheiro dela investindo nisso. Ela descobriu que o advogado dela estava envolvido em fraudes, então ela ficou realmente sem dinheiro. Ela fazia algumas apresentações, ela abriu o show do Bill Cosby. Em 69, ela cantou no baile de posse do Richard Nixon. Então ela fazia esses trabalhos, mas ela ainda não tinha contrato com ninguém. Em 68, no final de 68, ela teve as 2 filhas dela, as gêmeas, que é a Michelle Denise e a Nicole Renee. E em 71, ela teve mais uma filha, que é a Lisa. Em 72, ela foi morar com a irmã dela, porque ela já não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais onde morar. Ela começou a entrar em depressão, ela começou a beber demais, ela entrou no alcoolismo e ela realmente decidiu também separar do marido, porque o marido dela, o Thomas Chapman, ele só queria ficar com ela enquanto ela estivesse bem, enquanto ela tinha dinheiro. Ela começou a não ter mais dinheiro, ele começou a ser muito mais abusivo com ela, e aí ela pegou e deixou ele por conta dessas agressões domésticas. Ela preferiu terminar o relacionamento com ele. Em 74, a Mary Wilson pediu para que ela retornasse ao The Supremes, junto com a Cindy Birdsong e com a Sherry Pine, porque a Diana Ross, em 1970, ela já tinha saído do The Supremes para fazer a carreira solo. Essa carreira muito bem consolidada que a gente conhece hoje em dia. A Florence foi, mas ela não cantou. Ela se apresentou na Califórnia com elas, mas ela não cantou. Ela estava fumando muito, ela estava depressiva, ela ainda estava com envolvimento com álcool, então assim, ela já não tinha muito mais condições físicas de aguentar uma rotina de shows, né? Então ela se apresentou, ela tocou pandeiro, mas ela não quis cantar, ela falou que ela não ia cantar mais. Em 1975, a situação da Florence começou a ser relatada nos jornais, e aí ela se internou para fazer uma reabilitação no Henry Ford Hospital. E nesse mesmo ano, ela recebeu um seguro do advogado, aquele advogado dela lá atrás, que que foi envolvido em algumas fraudes. Ela recebeu um seguro e ela ficou inspirada, né, pelo sucesso financeiro, e ela comprou uma casa no Shaftesbury Avenue. E ela, a partir daí, ela ficou inspirada em voltar a cantar, ela queria retomar a carreira dela, retomar realmente a vida profissional, que era o que ela sabia fazer. Então, ela foi apoiada pela família, pelos amigos, e ela, depois de 5 anos que ela ficou afastada, ela voltou a se apresentar no Henry and Edsel Ford Auditório em Detroit, no dia 25 de junho de 1975. E a revista Jet foi a primeira que deu a notícia de que ela tinha voltado aos palcos. E ela estava super empolgada, ela já estava pensando já em assinar um contrato de gravação para poder fazer as negociações para a autobiografia dela. Ela ia realmente concluir esse projeto. Mas, infelizmente, no dia 21 de fevereiro de 1976, a Florence deu entrada no Mount Carmel Hospital e ela deu a entrada
com dores nas extremidades, com dormência nas extremidades. E no dia 22 de fevereiro de 76, às 10h05 da manhã, ela veio a falecer de uma parada cardíaca causada por uma trombose coronária. E ela faleceu com apenas 32 anos de idade, deixando um legado incrível para a música negra. Ela fez muita diferença no que diz respeito à música negra, à superação feminina, numa época que os homens, né, tinham muito homens no mercado fonográfico, e tanto ela quanto as meninas do Supreme, Diana Ross, Mary Wilson, elas fizeram sim, deixaram um legado incrível para a música. Em 1981 foi lançado o musical da Broadway chamado The Dream Girls, que conta a história fictícia do grupo The Dream Girls, e tem todas as características do grupo The Supremes. Em 2006, foi lançada a versão cinematográfica, com Jennifer Hudson interpretando F. White, com características da vida da Florence Ballard. A Jennifer Hudson conquistou o Globo de Ouro e ela dedicou inteiramente a Florence Ballard. O The Supremes, ele teve um período de atividade até 1977, tendo sido desfeito depois desse período. A Mary Wilson continuou em carreira solo, fazendo algumas apresentações e infelizmente veio a falecer no dia 8 de fevereiro de 2021. Diana Ross tem a carreira solo dela bem consolidada, como a gente já falou. The Supremes fez muita diferença. Esse grupo, eles foram referência para outros grupos e para a música negra americana, e muitas referências, muitos artistas de hoje tiveram referência no The Supremes. E eu agradeço muito a oportunidade de poder ouvi-las. Hoje em dia elas deixaram um legado incrível. Florence Ballard, infelizmente, nos deixou tão jovem. Poderia, sei lá, ter uma contribuição maior, né, do talento dela para a música. Mas infelizmente foi assim que a carreira dela foi feita, foi consolidada. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vou pedir para que você comente, compartilhe. Comenta aí, faz um comentário. Você gostou desse vídeo? Você gostou da história do The Supremes? O que você achou do que aconteceu com as meninas? De como o grupo se desenvolveu? De como ele terminou? Faz aí nos comentários. Comenta também se você quer ver algum outro artista aqui no Me Apresenta. Curte e comenta. Até a próxima!